pontos mais importantes poderíamos salientar do artigo Organização, lá na revista 1º de junho de 1938? Como sempre, criticando os ensinos de Russell, Rutherford escreveu nessa revista de 1º de junho de 1938, a página 164. Para a orientação de seus leitores, na consideração deste assunto, a Sentinela se aventura, notem o termo aventura, aqui na afirmação de que o que se segue e que é totalmente apoiado pelas Escrituras estabelece o seguinte a saber, que o ensinamento nas congregações durante o período de Elias a respeito da liberdade das classes em eleger seus anciãos e diáconos era um erro, que o texto em Atos 14, 23 foi mal compreendido e, portanto, mal interpretado, e que o estender da mão pelos membros da congregação não era o meio apropriado para expressar a escolha de servos. Daí diz que Paulo, agindo sob as instruções do Senhor, delegou certa autoridade e poder a Timóteo e Tito para desempenharem certas funções na igreja referente à seleção de servos ou oficiais, mas que tal autoridade não foi conferida à congregação e que o servo fiel e sábio ocupa um lugar semelhante ao cumprido por Timóteo e Tito. Ou seja, a Sociedade Torre de Vigia agora cumpria o mesmo papel que Timóteo e Tito, em escolher anciãos nas congregações. A página 165, Rutherford apresenta vários textos bíblicos e chega à seguinte conclusão. Todas as provas bíblicas anteriores indicam que o estender de mãos dos judeus ou a imposição de mãos, de acordo com 2 Coríntios capítulo 8, versículos 18 e 19, não foi feito pela congregação, mas pelos representantes que haviam sido escolhidos pelo apóstolo Paulo. Parece que a congregação podia concordar ou indicar homens para o serviço e apresentá-los aos apóstolos, mas a aprovação ou seleção final cabia a Paulo ou alguém a quem o apóstolo havia delegado autoridade para agir como representante do Senhor. Agora, nas páginas 169 a 171, Rutherford aplica essas orientações ao seu bel prazer, sem a preocupação de provar nada, e todos deveriam seguir à risca aquilo que ele dissesse. Ele escreve: o remanescente ungido na terra, no templo, por conveniência, é designado como a sociedade. Isto não significa a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados como uma corporação, porque essa corporação é organizada para atender a certos requisitos legais. A sociedade, como esse termo é usado agora, significa o povo de Deus na terra, em plena unidade, devidamente organizado e realizando a obra de prestar testemunho do nome de Jeová Deus. Ora, bem antes de Rutherford afirmar isso, lá em 1920, Paul Samuel Johnson pôs em circulação um artigo chamado A Igreja Organizada em Relação com a Sociedade, dizendo que a sociedade deveria ser o servo da igreja, em vez de ser o seu mestre. E Rutherford, na época, respondeu que a sociedade é composta do corpo de cristãos organizados sob a direção do Senhor para efetuar seu trabalho. Ou seja, lá em 1920, Rutherford já tinha essa opinião que ele demonstrou em 1938, que quando se diz a sociedade, se referia ao corpo daqueles cristãos ungidos com a função de fornecer o alimento espiritual. Rutherford continua: as cartas do apóstolo Paulo, dirigidas a Timóteo e Tito, referentes aos últimos dias, aplicam-se agora à sociedade, e a incumbência especial a eles são realizadas pela sociedade, agindo sob a supervisão direta do Senhor Jesus no templo. Assim como não deviam menosprezar a juventude de Timóteo, a sociedade é comparativamente uma organização jovem, existindo como tal apenas desde a vinda do Senhor Jesus ao templo. Quando ele veio ao templo em 1918, selecionou um grupo de homens e mulheres fiéis como seus servos e os formou em uma organização
que representava os interesses de seu reino na terra, e fez desse corpo seu servo fiel e sábio, ao qual confiou todos os interesses de seu reino na terra, interesses que ele designa como todos os seus bens. Portanto, assim como o apóstolo Paulo não precisava de cartas de recomendação, da mesma forma, a sociedade não precisa de cartas de recomendação de nenhum homem ou homens, porque faz parte da organização de Deus. Suas obras são em si mesmo cartas de recomendação. Timóteo tinha um dom pela profecia. O fato é que a sociedade já havia sido mencionada favoravelmente ou profetizada nas Escrituras, e Jesus impôs as mãos sobre a sociedade, assim como Paulo impôs as mãos sobre Timóteo, e assim se confirma a verdade no cumprimento das profecias. Cristo Jesus está no templo acompanhado por seus santos anjos. Lá, ele reuniu a si os fiéis que foram ressuscitados e também o remanescente fiel ainda na terra, e sobretudo está Jeová. Certamente o Senhor Jesus tem sua própria maneira boa e suficiente de se comunicar e instruir a companhia do templo, o que ele faz por meio da sua organização na terra. Aqueles que atuam como servos da companhia nas várias companhias de publicadores são os representantes da sociedade, por nomeação. Embora as respectivas companhias possam recomendar certos, é prerrogativa da sociedade ignorar tais recomendações e nomear aqueles que parecem ser mais adequados para os lugares. Então, Rutherford interpreta as ordens de Paulo a Timóteo e a Tito para designar anciãos nas congregações, como se isso fosse também a função da sociedade. Da mesma forma que Paulo impôs as suas mãos, dando autoridade para Timóteo e Tito, ela diz que Jesus impôs as suas mãos sobre a sociedade. Portanto, o servo fiel e prudente seria o corpo de cristãos ungidos que fornecia o alimento espiritual. Só que nós sabemos bem que quem realmente fazia isso era o próprio Rutherford. No número de 15 de junho de 1938, Rutherford salienta: não deve haver mais esforços equivocados em direções erradas, como desenvolvimento do caráter, subserviência aos supostos poderes superiores do mundo, adulação de indivíduos ou criaturas. Ou seja, Rutherford menciona de novo aquela doutrina antiga de Russell sobre o desenvolvimento do caráter, dizendo que era obrigação das testemunhas de Jeová entenderem e divulgarem a doutrina de que Jesus e Jeová eram as autoridades superiores, eles não poderiam errar dizendo que eram os governos, e também não adorar criaturas. A página 182 não deixa dúvidas sobre a sociedade ser dirigida por Deus. Então, qual foi o Deus que errou? O Deus da época de Rutherford, que dizia que as autoridades superiores eram Jeová e Jesus, ou o Deus de Nor, que disse que eram os governos humanos? É preciso definir, não é mesmo? Jeová Deus, diz Rutherford, é o grande teocrata, e Cristo Jesus realiza todos os atos oficiais de Jeová, incluindo a nomeação e destituição de servos. Então, Jesus aprovou Rutherford e seu comportamento e reprovou a verdade que Walter Salter disse, não é mesmo? É um pensamento muito conveniente, porque ele diz que Jesus é que faz a nomeação e a destituição de pessoas no cargo. A organização é de Deus e não do homem. E como a sociedade é a representante do Senhor na terra, ele a usa para o seu propósito. Assim como o rei Salomão exerceu o poder semelhante de maneira típica, agora o maior que Salomão, Cristo Jesus, exerce pleno poder e expulsa o servo mau, e levanta e coloca em função o servo fiel e sábio, o qual ele usa para seu propósito. Agora, da página 182 a 187, você pode arrancar e jogar no lixo, pois Rutherford, valendo-se do que a Bíblia disse sobre Jesus ser maior do que Salomão,
ele começa um intrincado sistema de tipos e antítipos, com paralelos de datas e etapas da construção do Templo de Salomão e datas do século XX que coincidiam com os congressos das Testemunhas de Jeová. Por exemplo, veja essas citações do segundo artigo. Na página 184 ele disse: o quarto ano do reinado de Cristo, correspondente ao início do templo por Salomão, começaria na primavera de 1918 d.C. O segundo mês começaria por volta de meados de abril de 1918, marcando o início da construção do templo antitípico pelo Senhor. O 11º ano, mencionado lá em 1 Reis 6:38, foi 7 anos após 1035 a.C., e a dedicação do templo corresponderia a outubro de 1925 d.C. Quando Salomão orou mencionando o estrangeiro, isso profetizava as outras ovelhas ou Jonadabes, explica Rutherford. Esse 11º ano, contado a partir de 1914, cairia em 1925, quando houve o Congresso em Indianápolis, em 29 de agosto de 1925, e a resolução adotada ali foi Mensagem de Esperança. O rei Salomão completou o templo no 8º mês judaico, o que corresponde a novembro de 1925. A resolução Mensagem de Esperança começou a ser distribuída aos milhões em 31 de outubro de 1925. Então, para Rutherford, tudo isso estava sendo cumprimento de profecias. O Senhor dirigiu este assunto, diz ele. O templo em Jerusalém era típico do grupo de pessoas ungidas de Jeová. O Congresso de 1925 abordou o texto de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, sobre o derramamento do Espírito. E o discurso que tratava desse texto foi publicado na Sentinela de 15 de novembro de 1925. Então, vejam os paralelos. Foi livremente anunciado que 1925 parecia ser um ano importante, diz ele, mas sua verdadeira importância não foi vista até o presente momento. Ora, Rutherford, na verdade, está dando uma nova roupagem para o fracasso de 1925, predito por ele próprio. Não contente com esses palpites, Rutherford cita a construção do templo, do palácio do rei e da casa da floresta como um período de 20 anos. E esse período, antitipicamente, começava em 1928 e terminava em 1937. Será que esse ano foi importante para as Testemunhas de Jeová? Ele diz: o ano de 1937 parece ser um ano marcante de importância para o povo de Deus, onde foram realizados as assembleias mais importantes, em Paris, na França, no mês de agosto, e Columbus, Ohio, em setembro. Fora transmitida pelo rádio para outros países. Para Rutherford, a proibição de seus programas nas rádios comerciais também era cumprimento de profecia. Foi em maio de 1937 que a Sentinela anunciou que os Jonadabes capazes eram elegíveis para as organizações de serviço das companhias. O fim do 20º ano se cumpriu em 2 de abril de 1938. Pouco antes disso, artigos da Sentinela esclareciam quem poderia participar da comemoração da morte de Cristo, que se deu em 15 de abril de 1938. Então, até os artigos publicados num determinado mês na Sentinela era para ele cumprimento de profecia. A página 187, finalizando, faz um paralelo do programa de construções de Salomão, que terminou 500 anos após o Êxodo, e o ano de 1938. Por quê? Porque 500 anos antes de 1938, chegaríamos a 1438. E ele diz: houve movimentos pela libertação do povo da escravidão religiosa sob o papado. Quando certos homens começaram a pesquisar a Bíblia, discordando da Igreja Católica e começando o movimento da Reforma Protestante.
Embora muito dessa especulação profética tenha sido descartada, os artigos que acabamos de analisar, de 1º e 15 de junho de 1938, eram o ponto de partida da profecia de Daniel 7:25 e capítulo 12, versículo 7, sobre as 2.300 noitinhas, terminando em outubro de 1944. Isso a gente pode conferir no livro Profecia de Daniel, na página 301, ou seja, ainda é um ensino da Torre de Vigia, partindo desses artigos que acabamos de analisar.